Olá, alunos, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula de psicogerontologia e assistência ao idoso. Estamos com a professora Elaine. Boa noite, professora. Seja muito bem-vinda também. Parabéns a todos vocês que estão aqui se dedicando na sua formação, no seu futuro, né, numa profissão aí tão nobre que vocês escolheram. Sintam-se muito parabenizados por mim e pela professora. Antes da gente iniciar a aula, eu passar a palavra para a professora, eu gostaria aqui de deixar os recadinhos que a gente sempre deixa para vocês. A atividade de estudo dessa disciplina está liberada, não deixem para a última hora, façam com atenção, ela faz parte da composição da nota de vocês, tá? Fiquem sempre bastante atentos às mensagerias de vocês. Por lá a gente manda nossos avisos, né? Principalmente com relação aos prazos, tá? Qualquer dúvida durante a aula, por favor, coloquem no chat, que no final da aula a professora vai estar disponível para esclarecer tudo para vocês. E qualquer outra dúvida que não seja referente à aula, vocês procurem os seus mediadores, tá? Lá no Fale com o seu mediador, tá bom? E sem mais delongas, então, professora, a palavra é com você. Muito obrigada. Uma boa aula para todos nós. Eu acho que a professora caiu. Professora? Olá, professora Ana, Oi, eu acho que a tudo professora bem? Elaine caiu. A professora Elaine, boa noite, estudantes, tudo bem com vocês? Sou o professor Nauã, sou professor de Planejamento Pedagógico dos cursos técnicos. Estou aqui com a professora Ana Paula também, mediadora. Só mais um minutinho, pessoal, para a gente poder verificar a conexão da professora Elaine, tá ok? Professora Elaine, você nos ouve bem? Eu Por gentileza. escuto, sim. Eu estou escutando e estou vendo vocês. Perfeito, então, professora. Só a sua câmera que não está habilitada, não sei se é algum probleminha. Pois tinha dado certo. Então, Ah, ela voltou e depois ela saiu? Uhum. Os slides você consegue projetar, certo, professora? consigo. Vou passar aqui. Beleza, se você quiser projetar os slides, enquanto a gente verifica se há algum delay com relação à câmera, tá ok? Mas para os alunos aqui, professora Ana, o áudio e o vídeo estão ok, beleza? Tá A ótimo. Adelinda está aqui conosco. Adelinda, se você puder também colocar aqui no chat, por gentileza, se para você o áudio tá ok, beleza? É só a câmera mesmo que fechou aqui novamente. Beleza. A Adelinda, ela levantou a mãozinha. Deixa eu liberar o microfone da Adelinda. Oi, Adelinda, você nos ouve bem? Pode clicar no ícone dos três pontinhos, tá ok? Ou pode colocar aqui no chat também. Mas pode manter, ok, professora Elaine? Pode projetar os seus slides e manter, se for só o probleminha da câmera, beleza? Então, tá bom. Então, vou começar. Uma boa noite a todos, né? Desculpa aí, não sei o que houve, não sei se é o meu computador ou a internet, enfim, alguma coisa que daí não sei exatamente o que está acontecendo. Mas dando continuidade, então, à nossa disciplina, né? Hoje nós falaremos sobre algumas questões relacionadas ao envelhecimento humano, né? Tendo ali Professora, Oi, os slides ainda não estão compartilhados. não? Não. Ai, Senhor Deus amado. Peraí. Se A você gente quiser também, professora, pode mandar os slides para a professora Ana. Se a professora Ana puder espelhar os slides, tá ok? Também Uhum. pode ser, beleza? Se tiver algum problema. não tá indo, né? Aqui ele tá falando para mim que eu não tenho permissão de compartilhar. Mas aqui para nós, nas configurações, você já consta como apresentadora. Então, Apresentador. você já poderia compartilhar os slides. Gente, que estranho, né? Os slides você já os possui, professora Ana Paula? Tá aqui. Não. Quer que eu vou mandar aqui para vocês? Perfeito. Tá. Aí a gente pode espelhar para você. E reiterando os recadinhos ali, certo, professora Ana, para os alunos, não temos recadinhos ali na nossa vinheta, mas se atentem aos prazos, tá ok? Das atividades, avaliações, e sempre verifiquem os comunicados, a mensageria de vocês ali, que o seu professor mediador dispara, beleza? A Adelinda já deu feedback para a gente ali, a devolutiva tá ok, áudio normal. Tá Então, ouvindo, né? só ajustar mesmo essa questão do espelhamento dos slides e a gente pode seguir, tá ok? A aula já está sendo gravada, quem não conseguir acompanhar nesse momento ao vivo, a aula já vai ficar gravada posteriormente, beleza?
Já vou pegar aqui os slides e a gente já bate. Beleza. Eu não sei, professor, mas de repente você pode até me orientar, porque o meu símbolo do ícone do Teams está com ponto de interrogação vermelho, e ele não estava antes com esse ponto de interrogação vermelho. Não sei se Estranho, né? Não, estranho. Isso não, nunca aconteceu aqui dentro das aulas. Talvez seja alguma atualização do Teams também que esteja ocorrendo no seu Teams, por exemplo. depois eu vou ver, porque agora que eu observei que está aqui na minha barra, está bem grande, eu não me recordo, né? E como eu já Aham, ministrei aula com vocês já e nunca tive nenhum problema, né, referente a isso. aham. Mas depois a gente pode verificar sim, professora. Só um minutinho que eu tô baixando aqui. Beleza. Pessoal, lembrando que esse é o nosso segundo encontro, tá ok? Da disciplina Psicogerontologia e Assistência. E os slides também estão disponíveis em arquivos material da disciplina, tá? Para que vocês possam acessá-los. Só mais um minutinho que eu já tô baixando Beleza. aqui ainda. Aham. Ai, Jesus. Nossa Senhora. Conseguiu baixar, professora Ana Paula? Pois é, tô tentando abrir aqui. Tá lento. Se você quiser compartilhar aqui no chat, beleza? Também pode. Se você quiser. Só colocar aí em tela cheia mesmo, espelhou a tela inteira e beleza, a gente pode seguir com a Mas aula da professora Elaine. ele não tá abrindo aqui para mim para eu poder compartilhar para vocês, entende? Hum, Acho que o meu computador tá. Eu posso tentar sair e entrar de novo? Nós pode temos. sim, professora. Pode sim. Então, tá. Só mais um minutinho, beleza, pessoal? A Delinda, que está aqui conosco, só mais uns instantes, beleza? Logo a gente já inicia. Agora baixamos, conseguimos. Beleza, professora. Se você quiser até espelhá-lo já em tela, para a gente já deixar no jeito, aí a professora Elaine ela já inicia, beleza? Tá bom. Deu certo? Tá compartilhando? Já em tela, professora. Então A tá. gente pode seguir assim, beleza? Beleza. Só mais um instantinho para a professora Elaine iniciar. Ai, deixa eu só. Aí, como o chat está tranquilo aqui, a gente pode seguir assim, beleza, professora Ana? Daí você pode passar os slides para ela. Perfeito, já em tela, beleza? Obrigado, Delinda.
Professora Ana Paula, a professora Elaine está tendo alguma dificuldade maior ali para reingressar? Mandei mensagem agora para ela, vamos aguardar aqui se ela Beleza. responde. Professora Elaine já está aqui conosco, você nos ouve bem? Tem que tornar ela apresentadora, eu acho. Isso. Deixa eu torná-la aqui Você faz? novamente. Tá. Aham, perfeito. Professora Elaine? Acho que agora foi a câmera, né? Perfeito. Abriu. Deixa eu Demorou um ver se eu pouquinho, mas consigo. ficou boa. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, então. Peraí. Beleza, se você quiser tentar. Acho que agora já deu tudo certo. Ele pediu para eu colocar uma senha de novo, um Teams. Eu coloquei, daí ele abriu. Acho que Aham. talvez, não sei o que Não, tudo aconteceu bem. dessa vez. A gente compensa uns minutinhos ali do nosso pequeno atraso, beleza? Mas pode tentar o compartilhamento ali e seguir. Compartilhamento. Acho que foi, agora foi. Foi? Perfeito, professora. Uma excelente aula para você, professora Ana. Muito obrigada. Uma aula com muitas emoções, né? Mas a Pois vida é. é assim, pessoal. Então, a gente tem que saber lidar, né, com os imprevistos, né? Todos nós estamos suscetíveis aí a inúmeros imprevistos do dia a dia e saber ter resiliência, né, com relação a tudo isso. Mas, então, dando início, né, o nosso objetivo, então, é falar um pouquinho sobre as questões relacionadas ao envelhecimento, compreender, né, essa atenção com relação aos cuidados que nós precisamos ter com a pessoa idosa, compreender os aspectos psicológicos, nutricionais, né, e sociais também que estão relacionados ali com o envelhecimento, e estudar, né, sobre uma perspectiva ali as formas de proporcionar um envelhecimento ali saudável. Bom, nós sabemos que existem muitos mitos sobre o envelhecimento, sobre a velhice, e uma delas é que envelhecer é sinônimo de doença, né? Então, é muito comum nós escutarmos idosos trazer essa referência de que, pelo fato de estarem ali mais velhos, né? Então, é como se fosse normal, né? Eu ser idoso e ter uma doença, vamos se dizer assim. Então, a gente precisa, enquanto profissional ali da área, né, da saúde, profissional do cuidado ali relacionado ao idoso, tentar desmistificar essas questões, né? Há muitos estigmas, né, com relação ainda ao processo de envelhecimento, na qual nós precisamos saber ali trabalhar, né, com relação a tudo isso. Então, nós sabemos que o envelhecimento, ele é um processo complexo, multifatorial, ou seja, eu tenho sim questões biológicas, hereditárias, né, que eu vou herdar ali, como por exemplo, tendência a ter cabelo branco mais cedo, como é o caso da minha família, calvície, né, uma predisposição genética às vezes a ter ali manchas de pele ou até mesmo a questão ali voltado a doenças crônicas, né? Hipertensão, diabetes, câncer, entre outras condições. Mas o processo de envelhecimento, ele não corresponde apenas à questão biológica, né? Ou seja, aquilo que eu carrego de forma hereditária, associado ao envelhecimento natural das minhas células. Hoje, os estudos já apontam ali o envelhecimento como algo multifatorial, porque o ambiente onde eu estou inserido, ele também vai impactar ali na forma como eu vou envelhecer, né? Então, como eu comentei com vocês na aula passada, as questões sociais, psicológicas, elas impactam de uma forma muito significativa a forma como eu vou envelhecer, né? Eu sempre dou o exemplo ali dos ícones, né? A diferença, né? Pegar ali uma pessoa famosa como Ana Maria Braga,
e a dona Ana Maria que tem ali no meu bairro, né? Qual que é a diferença? Então, a questão do acesso aos serviços de saúde, né? A não ter problemas ali relacionado à questão financeira, por exemplo, acaba proporcionando para ela possibilidades de cuidados em saúde e de bem-estar de uma forma geral, que a Ana Maria ali do meu bairro não tem, e que com isso impacta na forma ali como eu vou envelhecer. Sempre brinco em aula. Quem nunca perdeu uma noite de sono por conta ali de uma conta que tinha para pagar e você não tem ideia de onde vai tirar o dinheiro para pagar aquela conta, né? Então, a nossa parte emocional, ela tem uma relação muito direta e um impacto sobre a nossa saúde física, né? A gente fica mais tenso, estressado, tem uma noite de sono ruim, e assim, né, sucessivamente. Então, são vários fatores que influenciam a qualidade de vida desses idosos, né? Então, o idoso que eu atendo, e aí vocês vão perceber isso de acordo ali com os pacientes que vocês tiverem no futuro, ou para aqueles que já estão atendendo e que já atendeu mais de um idoso, o quanto isso impacta, né? O quanto eu consigo observar desfechos diferentes sobre condições muito parecidas. Então, eu atendo ali a Dona Maria e a Dona Francisca, ambas idosas com idade parecida, que tiveram um AVC, né, um acidente vascular encefálico, mas a Dona Maria tem uma estrutura familiar, então os filhos se ajudam, se organizaram dentro de uma rotina de cuidados com ela, se preocupam em acompanhá-la ali na consulta médica, levá-la para a fisioterapia, em ter cuidados com relação a todas as necessidades que ela precisa. Então, ela vai ter ali um desenvolvimento, né, uma possibilidade de recuperação no sentido físico, emocional, etc., diferente da Dona Francisca, que mora sozinha, que os filhos, né, não vão vê-la, que, né, tem uma vida corrida e N outras situações, na qual ela não tem uma rede de apoio, ela precisa ir ao médico, não tem ninguém que leve, a fisioterapia é longe, ela não tem condição financeira de pegar ali um carro de aplicativo ou contar com a ajuda de algum vizinho ou alguém que possa levá-la. Então, são desfechos diferentes e a gente observa isso muito na prática, né? Eu gosto muito nas aulas de trazer exemplos que eu passei dentro da minha vivência profissional, né? E um dos casos que me marcou muito, na época que eu atendia, vocês sabem, né? Sou fisioterapeuta, então por muito tempo fiz atendimento domiciliar. E teve uma época que eu atendia duas idosas, pessoal, e as duas tinham tido acidente vascular encefálico, tinham tido um AVC com um quadro neurológico muito parecido. Então, tinha aquele padrão clássico do AVC, né? Então, andava ali com muita dificuldade, perder o movimento de um lado do corpo, enfim. E aí, o que que eu observava, né? Que tinha uma senhora que tinha um poder aquisitivo melhor, mais favorável, né? Enfim. E ela morava junto com o marido. E toda vez que o marido estava ali na casa, né, no apartamento, durante o atendimento, aquele atendimento não rendia. Essa senhora tinha muita dificuldade, por vezes ela chorava, e aí ela reclamava que não conseguia fazer o exercício. Era bem difícil o atendimento. E quando o marido dela não estava na casa, ali no apartamento, o atendimento fluía, né? Eu conseguia fazer treino de marcha com ela, eu conseguia alongar, enfim, tudo que eu não conseguia fazer quando o marido estava em casa, quando ele não estava. E demorou um tempo até eu conseguir associar essa diferença, né? E um dia ele saiu, eu cheguei para atendê-lo, ele saiu. E eu perguntei para ela, falei, mas por que que quando ele está junto, a senhora não consegue fazer os exercícios, a senhora chora e etc, né? Aí ela falou, sabe o que é, minha filha? Quando a gente era mais jovem, ele me traiu com um monte de, né, de mulheres, né? Não vou falar ali as palavras que ela me falou naquele momento. E aí agora eu vou me vingar dele. Então ele vai pagar todo o sofrimento, todo o choro, né? Enfim. Então ele vai me carregar no colo, ele vai dar comida na minha boca, ele vai me dar banho, né? E ela já conseguia fazer alguns movimentos. Mas, né, diante de uma questão ali do passado, mais a parte emocional, ela achava que
ele tinha que sofrer, né, tendo que pegar ela da cadeira para colocar na cama, no sofá, porque ela, com ele, ela não se movimentava, né? E contrapartida, eu tinha essa outra idosa, ela morava junto com a filha, né? Ela não era, ela já era viúva, e ela se esforçava muito. Nossa, ela já tinha uma condição financeira um pouco menor do que comparada a essa outra idosa, essa família que eu comentei agora, mas ela se esforçava assim. Eu lembro que eu falava para ela: olha, a gente já está encerrando a fisioterapia. Ela falava: ah, não, eu quero fazer mais. E a recuperação dela foi muito mais rápida. Então, se a gente pega a questão dos exames, por exemplo, de imagem, eram áreas neurológicas muito próximas, né? Porque idêntico a gente nunca pode falar que cada paciente, né, ele reage ali de uma forma. Mas de uma forma geral, elas eram muito parecidas com relação à faixa etária, a localização da região afetada com relação ao AVC, só que elas tiveram desfechos diferentes das suas histórias. E aí, o que que essa lição me ensinou? Que o aspecto emocional, ele contribuiu muito. E enquanto uma idosa, ela queria muito se recuperar, porque ela não se conformava do fato dela ter ali parte do corpo paralisada, dificuldade de ter que a filha colocar roupa, dar banho, etc. A outra idosa já não queria muito se recuperar, né? Ela queria que o marido continuasse ali cuidando dela por conta de situações do passado. Então, todos esses fatores vão influenciar. Vocês vão perceber no dia a dia de vocês que muitas vezes o idoso, quando está só você com ele tem um comportamento. Quando os filhos, os netos, o cônjuge estiver junto, ele vai ter outro. Quando for pessoas, amigos, colegas, de repente, que vai visitar, ele vai ter outro. Você fala, nossa, mas ele não é assim, né? Então, tudo isso impacta de uma forma ali bastante significativa, né? E aí a gente entra, quais são os fatores, então, que influenciam esse processo, né? Por que que nós temos formas tão diferentes de envelhecer, né? Esses dias uma aluna perguntou, nossa, professora, se a gente entra ali no YouTube, né, na internet, e coloca ali naquela, talvez vocês lembrem, né? Não sei se é da época de vocês, mas banheira do Gugu, quer namorar comigo ali aquele programa do Silvio Santos, por exemplo, e aí você vê as entrevistas, aí pergunta, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 20. Ah, eu tenho 18, tenho 25. Parece as pessoas que hoje têm 40, 50 anos. O que que mudou? Se cronologicamente dizendo, o tempo é o mesmo, né? Então, o que que houve ali de mudança, né? E aí a gente sabe hoje, os estudos identificam que vários fatores, como a gente vem dizendo desde lá do nosso início de aula, impactam na forma como eu vou envelhecer. Então, questões sociais, financeiras, emocionais, composição familiar, como a minha família é estruturada, é muito comum, né? E eu vejo isso dentro da minha vivência profissional, né, ali com os alunos, por exemplo, quando a gente vai nas casas atender esses idosos, que são casas onde às vezes tem muitos filhos, mas só um assume de fato a responsabilidade do cuidado desse idoso. E apenas um arca com as despesas de levar o pai ou a mãe no médico, e essa sobrecarga, ela impacta também. Primeiro, porque o idoso percebe, e segundo, porque isso gera muito estresse na família, que também impacta ali nas condições psicológicas desse idoso. A moradia, né? Então, o acesso. Ah, eu preciso ir numa consulta, eu preciso pegar 2, 3 ônibus. Um idoso que tenha dificuldade de locomoção, que use uma cadeira de roda, um andador, vai pensar 2, 3 vezes. Ah, deixa para lá, eu tô com dor mesmo, mas não vou, porque é muito longe. Diferente daquele idoso que, né, entra ali na garagem da sua casa, sobe no carro, o familiar leva ou ele vai dirigindo. A questão da alimentação, né, dos cuidados em saúde, como nós já comentamos, então tudo isso influencia, né, a forma como esse idoso vai envelhecer. E aí coloquei aqui, inseri, né, a imagem dos exemplos que eu sempre trago em aula, né, dessas ícones, né, são mulheres ali famosas, né, que nós sabemos que tem um destaque ali dentro da nossa televisão, e o que que elas têm, né, o que que esses homens têm, né, Tony Ramos, Bon Jovi, Xuxa, Ana Maria, que são pessoas mundialmente ali conhecidas,
que eles têm que a Dona Maria e o seu João aqui, né, nomes fictícios, não tem, né, fotos tiradas da internet, todas essas imagens, né? Então, qual que é a diferença, né, do processo de envelhecimento, por exemplo, desses idosos, né? Então, a gente sabe que é um abismo de diferença. E essas imagens, elas refletem aí mais de 60% da população idosa brasileira hoje, né? Que precisa muitas vezes continuar trabalhando para melhorar a renda da família, que acaba morando em condições ali que você fica abismado, né? Ou são moradores de rua, enfim. E a gente tem que considerar, né, todas essas questões, até dessas catástrofes climáticas, não é ponto da nossa aula, não é o assunto, mas que impactam, né? Então, não sei se vocês são daqui do estado do Paraná, né, nossos alunos, mas há 2 semanas atrás, semana passada, nós tivemos um impacto climático aqui na região centro-oeste do nosso estado que dizimou com uma cidade. Ali, né, muitos idosos perderam tudo, né? Não digo só a questão da parte física da casa, mas eu vi uma entrevista onde o idoso e a idosa falava, perdeu álbum de casamento, coisas, né, fotos dos filhos, lembranças, é uma vida que se foi embora, né? E aí tudo isso gera impacto no decorrer ali, né, na forma como esse idoso vai enfrentar ali todas essas condições. Nós sabemos hoje, os estudos identificam, né, que a população idosa, quanto maior a idade, ou seja, quanto mais longeva ela for, maior são os desafios, então eu tenho ali uma prevalência maior de algumas doenças, entre elas a gente cita o Alzheimer, Parkinson, uma maior prevalência, né, de doenças crônicas, depressão, problemas respiratórios, cardíacos, entre outras questões. Tudo isso gera um impacto, né? E hoje a população está cada vez mais se tornando longeva. Os dados do IBGE trazem isso, né? Nós falamos isso na aula passada. Houve uma inversão da pirâmide etária. Hoje a população idosa ela é muito maior, quase que o dobro, se comparar ali à população de adolescentes, né? E isso traz vários reflexos, né, dentro da questão da saúde pública, na qual não está preparada, infelizmente, para atender essa grande demanda. Então, hoje nós temos poucos médicos geriatras, né, disponíveis ali em atendimento pelo Sistema Único. Hoje nós temos uma rede assistencial que acaba dando prioridade ao atendimento da doença em si. Então, eu espero esse idoso ter ali, por conta de uma hipertensão, uma diabetes, um AVE, um AVC ou alguma outra condição crônica mais grave, para dar atenção. Então, a gente não trabalha muito a promoção e a prevenção, né? E aí entra o nosso papel enquanto profissionais ali da área da saúde, né? Como nós estávamos falando, né? Houve uma mudança aqui desse padrão, se a gente comparar. Então, o Brasil ele está deixando de ter aquele aspecto de pirâmide, né? E a população idosa ela vem aumentando gradativamente, né? Os estudos falam que até 2050, quase que 50% da população mundial vai ser idosa. Hoje, o Brasil ocupa o 6º lugar de país que tem mais idosos, né? Considerando o mundo como um todo. As projeções e as expectativas é que em 2050 a gente fique em 3º lugar de maior população idosa. O que que isso significa? Bom, primeiramente, de uma forma um pouco fria, trabalho para nós, né? Nós que optamos ali em trabalhar com a população idosa. Então, se eu tenho mais idoso, e infelizmente nós sabemos que esses idosos estão envelhecendo sobre uma condição patológica, uma condição ruim, eles vão precisar de cuidados. Vai precisar de mim, enquanto fisioterapeuta, vai precisar de vocês. Lá na primeira aula, eu até parabenizei vocês, assim como a professora hoje iniciou a aula parabenizando, né, pela iniciativa, porque o que que isso significa, pessoal? Que cada vez mais o mercado de trabalho vai necessitar de profissionais capacitados a atender a população idosa. E aí vocês se destacam.
Porque entre eu pegar um cuidador que não tem experiência, que não estudou a respeito, e ter alguém que tenha estudo, que tenha conhecimento, isso traz ali uma certa vantagem, né, quando a gente fala do mercado de trabalho. E com relação aos cuidados, então, que eu preciso ter com este idoso, né? Então, quando a gente fala da questão legal, né, de legislação, nós temos ali a Política Nacional do Idoso, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e o Estatuto do Idoso. Então, o Estatuto do Idoso, ele é datado de 2003, ele é ali um marco muito importante com relação às políticas, porque o Estatuto da Pessoa Idosa, ele traz ali algumas responsabilidades e assim também como deveres, né? Mas ele coloca que o envelhecimento, né? Ele precisa, os cuidados com esse idoso, ele precisa ser dividido. Em algumas situações, ele é dever do Estado, quando a gente fala em oferecer condições de vida, como uma habitação, como, por exemplo, o direito a uma alimentação saudável, direito de cuidados em saúde, né? E ele também traz ali a corresponsabilidade da família. Quem é responsável por este idoso, né? Então, é a família, né? É muito comum a gente escutar, em qualquer circunstância, vamos institucionalizar esse idoso. Vai, é mais fácil, eu pego e coloco ele ali num asilo. E não é assim, né? Essa família precisa assumir essa responsabilidade. Nós sabemos que há diversas circunstâncias na qual a gente precisa avaliar, e muitas vezes a institucionalização é o melhor caminho, realmente, né? Comentei com vocês na aula passada ali, aquele caso da minha paciente, né, com Alzheimer, enfim, a gente até trouxe ali aquele relato de que muitas vezes a gente olha aquele idoso e esquece que ele já foi uma pessoa mais jovem, né, e que pode ser que ele tenha ali cometido alguns equívocos na sua vida, e claro, né, e isso traz ali uns desafetos, né? Comentei com vocês algumas vivências que a gente tem hoje dentro da minha prática de estágio, ali do curso de fisioterapia, por exemplo. Então, a gente não pode exigir que aquele familiar ame, né? Então, até comentei, eu vivenciei há uns anos atrás uma situação de uma idosa que eu atendia na casa, e aí, por conta de N motivos, essa família resolveu colocar ela ali numa instituição de longa permanência, num asilo, né? Numa instituição particular, né? E aí eu estava atendendo essa idosa e aí eu fiquei sabendo de um idoso que ele tinha sido atropelado, ele era morador de rua, enfim. E o município, então, ele comprava algumas vagas dessa instituição porque a instituição do município estava muito cheia, né? O lar dos idosos não tinha vaga. E a assistente social estava atrás da família. E a assistente social localizou essa família, né? E aí, quando descobriu, esse pai, né, era um pai abusador. Então, ela tinha ali um histórico de que ela sofria violência desse pai. Então, ela não queria assumir os cuidados, muito menos levar ele, né, para casa dela. E aí foi colocado que ela tinha a obrigação, né, de estar assumindo, porque isso consta dentro do estatuto. E aí, de alguma forma, ela então pagava ali as mensalidades da instituição, mas ela falou: não venha me cobrar de visitar ele, porque eu não quero ver ele. Coisas que tinham acontecido ali na infância, na adolescência dela. Então, o estatuto ele traz essa responsabilidade à família, assim como ele traz a descrição do que é violência, e isso é muito importante, porque, gente, o idoso ele é muito vulnerável, principalmente idosos ali onde eu já tenho uma condição socioeconômica menos favorável, né? Recentemente, agora, eu tenho um idoso que a gente atende, na qual foi feito um empréstimo de 14 mil reais na conta dele. Ele e a esposa estavam desesperados, né? E ela ainda mostrou o telefone dela, nem esses celulares que a gente usa hoje em dia, né? É daqueles antigos ainda. E aí, como fizeram esse empréstimo, ela não tem a menor ideia. Fato é que estão descontando R$ 400 de um salário mínimo, que é a aposentadoria, que é a única renda desse casal,
né? E ainda ela falou, ainda bem que a casa é nossa, é uma casa muito humilde, mas é água, luz. Gente, quem que gasta R$ 500 de mercado hoje em dia, né? Você vai ali, resolve fazer um café da tarde um pouquinho mais incrementado ali com a família, pronto, já vai R$ 200, R$ 100 no mercado. Você vai com R$ 100, você sai com 2, 3 sacolas. Então, é uma situação muito difícil. Ela já foi no banco, né? E aí o banco fala que a responsabilidade é deles porque foi feito o empréstimo mediante o uso de senha. Descobriram que o empréstimo foi feito por celular, né? Enfim, está nessa briga, né? Já faz 3 meses que estão ali nessa briga. Quem fez o empréstimo? Ninguém sabe. Como fizeram? Ninguém sabe, entendeu? Então, assim. Ela não se recorda de ter atendido ligação, nada, mas fizeram um empréstimo, né? Então, o idoso, ele é muito suscetível tanto a cair em golpes, né, de fora, quanto também da própria família. A gente vira e mexe e vê aí na televisão. Quem não lembra ali do caso do tio Paulo, né? Que acho que aconteceu esse ano, se eu não me engano, essa situação ali do tio Paulo, daquela senhora ali, né? Que tentou fazer um empréstimo, assim como tantos outros casos que a mídia traz, né? A notícia traz quase todos os dias alguma situação onde mostra ali a violência à pessoa idosa. Então, o Estatuto do Idoso, e isso é importante que a gente saiba, né? Se colocarem ali no Google, na internet, Estatuto da Pessoa Idosa, baixa o PDF dele e vai fazendo a leitura aos pouquinhos, porque eu preciso saber identificar, e eu sempre falo para os alunos, gente, eu não preciso ter a certeza que ali está ocorrendo uma violência. Basta eu denunciar, diz que sim. Faça uma denúncia anônima e aí sim vai vir profissionais para averiguar se realmente está tendo ali uma situação de violência. Uma situação, violência física, ela é muito clara, né? Eu consigo ver ali uma situação de violência física, uma violência psicológica. Agora, eu suspeito de uma violência patrimonial. Me parece que o neto, que o filho, que o genro pegou ali a aposentadoria, está sacando e esse idoso está passando por dificuldade financeira, ou venderam a casa desse idoso, colocaram essa idosa lá no quartinho no fundo, né? Ali da despensa da casa do filho, e ficaram com dinheiro da venda, por exemplo, sabe? Coisas assim desse tipo. Então, eu posso sim fazer a denúncia. Então, o idoso, ele acaba tendo ali várias, ficando mais suscetível. E tudo ele o que é violência, né, e o que é preciso fazer, né? Eu posso fazer, eu posso ir num centro de referência da assistência seu João mora na rua tal, no endereço tal, estou achando que ele está passando por uma situação de violência, né? E você tem que fazer uma visita. Ou até mesmo ir na unidade básica de saúde do meu bairro, pedir para falar com a enfermeira e falar, olha, enfermeira, eu acho que a dona Maria ali da rua tal está sofrendo tudo, o que que eu faço? E aí a enfermeira, ela tem obrigação, a enfermeira, ou qualquer profissional, né, dentro da atenção primária, de fazer e de chamar ali o CRAS para poder estar verificando isso. Então, nós, profissionais, eticamente, precisamos ter esse conhecimento. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, ela traz, então, como que esse cuidado ele deve ocorrer dentro da rede de atenção à saúde. Então, o que o postinho, né, a UBS precisa, o que que essa equipe tem. Então, se é um idoso que tem dificuldade de locomoção, se é um idoso que tem ali, que está acamado, alguma coisa assim, ele precisa, então, ser orientado, né, a ter a visita domiciliar, por exemplo, um atendimento clínico especializado, né, e assim por diante, por exemplo. Esse modelo MEC de cuidado é um modelo onde ele traz a verificação do grau de comprometimento que esse idoso tem e como que eu preciso atender. Então, por exemplo, se eu tenho o que nós classificamos como um idoso robusto, que vai e vem sozinho, que é aquele idoso que não tem dificuldade. Aí ele tem hipertensão, ele toma o remédio da diabetes, mas ele, por enquanto, leva uma vida ali praticamente normal. Então, nosso objetivo é manter esse idoso dessa forma, né? Então, eu vou ali oferecer auxílio em educação em saúde,
em orientar ele com relação a ele não cair, a ter uma alimentação, a fazer uma prática de exercício, né? Agora, se ele já tem essa hipertensão, e isso já está trazendo transtorno, né? Já está tomando várias medicações, essa pressão não baixa, né? Ele não consegue talvez fazer uma dieta, não pratica atividade física, eu preciso ter um acompanhamento ali mais rígido, mais regular. Se esse idoso já tem um comprometimento mais grave, se essa condição, essa doença crônica já gerou, né, um infarto, um acidente vascular encefálico, entre outras condições, esse idoso precisa de um acompanhamento melhor e multidisciplinar. Fisioterapeuta, fono, psicólogo, médico, enfermeira, né, e assim por diante. Então, dentro da rede de atenção à saúde, o planejamento que está dentro da política de saúde, ela traz essa organização. Nós sabemos que todas essas alterações, principalmente as relacionadas às doenças crônicas, hipertensão, diabetes, colesterol alto, depressão, né, entre outras situações, vão refletir na forma ali como aquele idoso está no seu dia a dia. Vai refletir na questão cardíaca, respiratória, emocional, né, e assim por diante. Então, nós precisamos impedir é uma palavra forte, mas a gente precisa orientar para que essa situação não se agrave, né? Hoje nós temos ali, né, a idade média da população, então a gente viu que houve um aumento muito substancial com relação à expectativa de vida. Hoje a população idosa, segundo dados do IBGE, a gente está com uma expectativa de vida ali em torno de quase 80 anos para mulheres e homens ali em torno de 78 anos. Essa diferença ela é explicada ali devido aos cuidados em saúde. Mulher se cuida mais, mulher vai mais no ginecologista, né? Mulher, desde, né, que é mais jovem, já tem uma atenção maior com relação ali ao seu corpo. Dentro dos profissionais que atendem, a gente sabe que a psicologia, né, ele é o profissional que vai assumir ali um cuidado voltado à saúde mental, ao cuidado emocional desse idoso, né, auxiliando ali na prevenção, promoção, reabilitação dentro dos aspectos emocionais. O envelhecimento, ele traz ali uma condição mais vulnerável desse idoso desenvolver uma depressão, por exemplo, né, por conta da morte do cônjuge, né? Então, esses dias não, em julho, faleceu o esposo de uma paciente que a gente atende. E ela chorando, ela falava assim para mim: são 60 anos juntos. Então, eu não sei, eu vivi mais com meu marido do que com a minha família, porque ela casou, ela tinha 14, 15 anos, mais ou menos. Então, eu não sei o que é viver sem ele. Chorava, né? E ela acabou entrando em depressão, ela ainda está em depressão. Então, o papel do psicólogo é muito importante nesse sentido, né? Retomando ainda essa questão legal, hoje o Estatuto da Pessoa Idosa, ela coloca como idoso pessoas acima de 60 anos, né? Talvez daqui a alguns anos esse aspecto tenha que ser revisto. Nos Estados Unidos, na Europa, é 65 anos, e isso impacta com relação à questão do INSS. Então, como a gente tem cada vez mais idosos, e esses idosos estão vivendo mais, então eles acabam ali fazendo, né? Claro que é um usufruto, porque ele contribuiu por muitos anos para poder receber o benefício ali, a sua aposentadoria. Mas como eu tenho cada vez um número menor de pessoas contribuindo, porque eu tenho menos jovens, isso traz um impacto. E essa questão da idade, que talvez já está sendo ali, né, mudada com relação aos critérios, né, para a solicitação de aposentadoria, elas trazem a justificativa com base nesses estudos, né? E aí, finalizando, né, a gente já está quase aqui na reta final da nossa aula, a nossa prática remota, né, que é aquele momento ali onde a gente traz, né, um caso clínico, uma situação ali, para que a gente possa refletir o que nós faríamos naquela situação. Lembrando que esse é um momento, né, onde não é uma atividade avaliativa, não é uma atividade ali, né, na qual tem resposta certa ou errada, mas são situações aí que vocês vivenciarão, né, dentro ali da vida profissional futuramente, né? Então, vamos lá ver aqui o nosso caso clínico, né?
É importante pensarmos que o envelhecimento humano tem uma heterogeneidade. O que significa essa palavra, heterogeneidade? Ele é diferente. O envelhecimento meu ele está ocorrendo de uma forma diferente de como foi com a minha mãe, assim como a minha irmã, assim como a minha vizinha, a minha colega. O fato da gente ter a mesma faixa etária, né? Eu, a Maria, a Joana, eu tenho 43 anos, não significa que estamos envelhecendo da mesma forma, né? Isso a gente já viu e discutiu na aula passada e nessa aula, né? Eu tenho vários fatores e elementos que vão favorecer um envelhecimento bem-sucedido ou não tão bem-sucedido, né? Assim. Então, eu entendendo isso, que essa heterogeneidade ela é composta de diversas situações que acontecem no meu dia a dia, que vai influenciar a parte biológica, ou seja, como as minhas células reagem, o que isso significa, pessoal? Pegar um exemplo, quem trabalha ali na rua, né? Quem trabalha, por exemplo, carteiro, né? Coletor de lixo, de reciclado, vendedor, etc., que está exposto ao sol, tem um envelhecimento cutâneo da pele muito mais acentuado do que quem trabalha em escritório, do que quem não toma sol todos os dias, por exemplo, né? Então, tanto é que tem alguns trabalhos que têm essa relação com não só com a periculosidade, mas com a exposição ambiental, né? Quem trabalha em locais que têm muitos ruídos ou que acabam ofertando ali um pouco mais de risco à saúde. Então, o nosso processo de envelhecimento, ele está ali, né, é suscetível a essas diversas condições psicológicas, sociais, estilo de vida. Então, hoje nós sabemos, por exemplo, né, que pacientes ali que têm, né, que bebem ou que fumam, têm ali várias outras situações que trazem mais comprometimento. Nesse sentido, vamos pensar, Dona Joana, hipertensa, mora na zona rural, né, de uma cidade, e nós temos outra Dona Joana, 80 anos também, mas mora no grande centro, ali numa cidade, né? Na capital, vamos colocar assim. E aí eu preciso saber, ambas têm hipertensão arterial. Será que elas vão ter o mesmo desfecho? É uma história parecida com aquela idosa que eu contei para vocês do AVC, né? Nos dois casos, nós temos duas idosas com o mesmo nome, a mesma idade e a mesma doença. Mas será que elas envelheceram de forma parecida? O que teria de diferente com relação a esse envelhecimento, né? E aí a gente pode refletir com aquelas imagens, né, que eu trouxe ali para vocês com relação ao envelhecimento daqueles ícones, né? O envelhecimento ali da Xuxa, da Ana Maria, né? Para finalizar, vamos pegar ali o exemplo da Ana Maria, né? Que teve vários tipos de câncer, né? Então, por que que ela conseguiu superar e está super bem ali, continua fazendo o seu programa, e a Dona Maria ali que eu conheço que teve câncer de pele, não conseguiu, teve metástase e veio a óbito, por exemplo, né? Então, são todas essas circunstâncias que interferem, né? E esse tipo de aula, por exemplo, esse conteúdo, ele é tão rico e ele é tão importante que ele nos ajuda, enquanto profissional, a entender por que que eu tenho um paciente que reage de uma forma e outro de outra forma. Por que que eu tenho um paciente que se recupera e o outro não? Por que que eu tenho um paciente que tem uma tendência mais a ser depressivo e o outro não? E aí a explicação sobre essas diferenças vocês, né, estão aprendendo aqui no decorrer do curso, com essa disciplina e assim por diante. Acho que é isso, professora. Tem mais alguma coisa, alguma dúvida? Né? Tirando ali a questão dos nossos imprevistos agora no começo da aula. Não, a aula foi excelente, professora. Muito obrigada. Adelinda, se você quiser abrir seu microfone, eu habilitei você para você poder falar conosco, tá? Mas é realmente assim muito difícil a gente pensar realmente nesse contexto, né, social do envelhecimento, né? Porque ele realmente influencia muito, e essa, muito bem colocado por você, essa parte de é, o idoso tem a sua história, e aí o que ele fez, e agora, Exato. né? E aí o Estado te diz uma coisa, que você tem a sua obrigação, mas você tem as suas ressalvas, os seus
traumas, né? Enfim, né? A gente sabe que ninguém é perfeito e cada um responde por aquilo que faz, mas é bastante difícil, é delicado a É gente pensar difícil. nisso, E né? nós, profissionais, né, no caso da área da saúde, do cuidado, a gente está no meio desse caminho. E aí a Exato. gente tem que ter um cuidado ético com relação ao É, que eu vou falar para essa família, para esse idoso. Eu sempre falo para os alunos, e já fica a dica, pessoal, toda moeda tem duas faces, é. né? A gente tem que ser completamente livre de julgamentos, né? A nós Exato. não interessa o que foi feito, né? Para quem ele fez e quais circunstâncias foram, quais foram os motivos que levaram, né? O profissional da saúde está ali para cuidar daquela pessoa, Exato. independente de qualquer outra coisa, né? O A nosso Adelinda código comentou de aqui que foi ética realmente pede uma ótima isso, né? aula. Oi? Nosso código de ética, ele traz isso, né, enquanto É, exigência nossa. A gente nunca pode discriminar de qualquer forma, né? Que aquilo que eu trago enquanto crença, enquanto aspectos culturais é meu. A hora que eu coloco o meu jaleco, o meu uniforme, eu estou no meu local de trabalho, eu estou ali para executar, né, aquilo que me compete enquanto profissional. Apenas isso. você deixa de ser a Elaine, né? Você é fisioterapeuta Elaine, né? A gente tem Exatamente, né? uma conotação profissional que antecede o nosso próprio nome nesse momento, né? Exatamente. E aí, É. para os nossos alunos, fica até um pouco mais assim desafiador, eu diria, porque eles estão imersos no dia a dia, né? E muitas vezes até a família acaba confundindo, né? E É. achando aquela coisa, ah, faz um favor aqui, né? Enfim, então essa questão da postura profissional e desse cuidado, ele é muito Muito importante, né? importante. O Fantástico exibiu uma reportagem domingo sobre a profissão do cuidador de Foi, idoso, né? foi. E realmente ela abordou tudo isso, os desafios, como que está a formação desses profissionais e como eles serão requeridos no futuro. Então, nossos alunos, eles estão investindo numa carreira sólida, né? Que ela com certeza vai Exatamente. demandar de muita gente para cuidar, porque realmente o mundo mudou muito, né? E as pessoas não conseguem mais abdicar das suas vidas, dos seus empregos, para ficar com o idoso. Então, acaba se precisando de um profissional para isso, né? Exatamente. E quanto mais qualificação, né, vocês ao término do curso, tendo a oportunidade de buscar mais cursos, né, professora, É. agrega muito, né? E isso traz valor ao atendimento. Ninguém também trabalha de graça, né? Uhum. Então, assim, não é só por amor, né? E claro que tudo isso que nós estamos falando, a gente considera ali a pauta da humanização, né? Não é o fato de eu estar ali atendendo que eu vou virar um robô, né? Não é isso. Mas a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a família, o idoso acaba misturando tudo isso, né? É. Então, a Adelinda comentou aqui que realmente foi uma ótima aula. Ela falou: adorei, excelente, com certeza os fatores fundamental para a vida. Agradeceu também a aula, né? Ela está ainda digitando. Adelinda, se você quiser falar, teu microfone está habilitado. Que aí a gente já vai encerrar a nossa aula de hoje. Vamos nos ver semana que vem, na nossa terceira e última aula. É um assunto muito gostoso de conversar, né? É É muito rico, tem muita coisa para verdade. falar. A Eu gente acho que vai. tem muitos pontos de vista para serem postos, né? Exato, né? E quanto mais, melhor, né? Porque daí faz a gente ficar mais completo, né? Vamos dizer assim. Ter A Delinda vários comentou que olhares, ela né? está fazendo, além do cuidador de idoso, ela está cursando enfermagem, então ela vai vir com uma boa bagagem aí e Exato. duas áreas para escolher. Ela pode ir para enfermagem, talvez hospitalar, vamos ver que ela que se identifica, ou ainda para um cuidado do idoso em casa, né? Enfim, ou uma instituição, né? Tem tantas casas tão Exato. bonitas e luxuosas hoje para os idosos, né? Hoje tem, né? É, Ou ela junta os dois, né? Trabalha com a enfermagem no cuidado do idoso, né? exato. Vou trabalhar, junta os dois e fica ali, Exatamente. né? Adelinda, Enquanto. parabéns, parabéns pela sua escolha, muito sucesso aí na sua vida profissional. Professora Elaine, também muito obrigada pela aula, uma excelente aula, muito gostoso estar aqui te ouvindo. E então a gente vai dando o encerramento, tá bom? Eu vou parar a nossa gravação e aí até semana que vem, na nossa última aula. Até, pessoal, e Tchau, novamente gente. desculpa aí pelos, não sei o que que houve, mas ainda bem que conseguimos arrumar. Deu tudo certo. Muito obrigada. Tchau. Tchau.